Esta tarde está connosco Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde. Vamos começar a nossa conversa por fazer uma referência às conclusões do Conselho Europeu. Surgiram já muito tardiamente ontem. Talvez já hoje, podemos dizê-lo, de madrugada. Sim, a reunião foi ontem, mas pronto, as conclusões foram divulgadas já durante a madrugada de hoje. Os dirigentes reunidos em Bruxelas, como é habitual nesta altura, pronunciaram-se sobre a escalada militar no Médio Oriente e no Irão e as consequências para os preços da energia e para a segurança energética da União Europeia. Portanto, foi um dos temas, medidas a tomar, apoios preconizados por cada um dos países, como nós sabemos são diferentes, portanto foram analisados. Além disso, os dirigentes debateram a competitividade europeia, o próximo quadro financeiro de apoio e a inclusão da defesa e de segurança, das despesas de defesa e de segurança no próximo quadro financeiro plurianual e as migrações. Relativamente às migrações, há a adendar ao que já é habitual, uma preocupação que ainda é muito embrionária relativamente ao aumento do fluxo de migração vindo desta zona do Médio Oriente. Ainda não se fez sentir, mas já foram tomadas medidas de segurança e de vigilância elevada para esta situação das migrações, que é natural que ocorra. Sim. É uma questão... Consequência deste conflito. Deste conflito, exatamente. Mas o Conselho Europeu ficou marcado pela posição do Primeiro-Ministro da Hungria. Exatamente, Viktor Orbán. Portanto, não é um Primeiro-Ministro qualquer, é o chefe... Entre os chefes de Estado e do Governo, neste caso o chefe do Governo, há mais tempo com assento no Conselho Europeu, 16 anos. Portanto, já vai para o quinto mandato se o fizer. Portanto, o Conselho emitiu um comunicado só dedicado à questão ucraniana. E segundo o Conselho, portanto, vamos citar, firmemente apoiado este comunicado por 25 chefes de Estado ou de Governo. Portanto, faltam dois. Quem são? A Hungria e a Eslováquia. Mas principalmente a Hungria. Recordemos que o Conselho de dezembro passado acordou em conceder um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia para 2026 e 2027, dadas as suas dificuldades. O primeiro-ministro húngaro, na altura, deu o seu consentimento formal, que agora veio a não ceder, portanto não voltou aprovou, voltou atrás e não aprovou a versão final do empréstimo à Ucrânia. O que cria para a Ucrânia uma situação complicada. Não tão complicada como em dezembro se fazia prever, porque o Fundo Monetário Internacional, entretanto, financiou a Ucrânia e há a perspectiva da Ucrânia ter fundos até início de maio. Mas a questão continua em cima da mesa, esta preocupação. Esta posição de Viktor Orbán não foi bem recebida pelos membros do Conselho, levando o presidente António Costa a afirmar que é completamente inaceitável o que a Hungria está a fazer. Portanto, uma frase dura do presidente do Conselho. Além disso, à saída do Conselho, o chanceler alemão Merz também se pronunciou, dizendo que está a violar um dos princípios fundamentais da nossa cooperação europeia, além disso, que quebra a lealdade entre os Estados-membros e põe, enfim, em dúvida, danifica muito a reputação da União Europeia, vista do exterior, outros, pelo exterior, exatamente. Havia necessidade de unanimidade nesta decisão. Nesta decisão, exatamente. O que não aconteceu. O que é que pode suceder? A Hungria vai a eleições a 12 de abril. O que a Hungria aqui põe em questão é o fornecimento de petróleo russo através de um oleoduto que passa pela Ucrânia e que foi danificado em janeiro último. Portanto, já houve uma comissão que se deslocou até lá, mas que não incluía membros húngaros, o que deixou Viktor Orbán um pouco desagradado, exatamente. Acontece que, dependendo do resultado de 12 de abril, as posições podem se alterar. Segundo as sondagens, está muito bem colocado um opositor a Viktor Orbán. Veremos. Se esse opositor vencer as eleições, é natural que
ao suceder a Viktor Orbán, suspende o bloqueio mediante a libertação de fundos congelados pela União Europeia relativamente ao cumprimento do Estado de Direito. Portanto, isto é tudo, enfim... Uma troca, Uma digamos. troca. Se Viktor Orbán ganhar, o que também, apesar das sondagens, não está fora de questão, poderá estar disponível para aprovar o empréstimo desde que o oleoduto seja reparado como ele exige. Caso contrário, imaginemos que a posição de Viktor Orbán ao ganhar é negativa. Está marcado um Conselho Europeu para junho, como habitualmente, que é muito tardio para esta tomada de decisão, mas há também uma conferência de líderes que vai ocorrer em Chipre, que está a presidir rotativamente à União Europeia e que ocorre nos dias 23 e 24 de abril e onde os líderes se podem pronunciar sobre a sua posição, onde até outras medidas consideradas no tratado mais drásticas, como a exclusão de votação por parte de um Estado-membro em determinadas circunstâncias podem ser tomadas. Mudamos de assunto, mas falemos ainda de eleições que acontecem a 24 de março na Dinamarca. O que é que se perspectiva? Portanto, concorre atual Primeiro-Ministro, Mette Frederiksen, para tentar que os eleitores lhe deem um terceiro mandato. Frederiksen está ligado ao Partido Social Democrata, ao qual pertence, e teve um grande reverso nas eleições municipais de novembro passado. Atualmente, a posição é um bocadinho mais favorável, muito por causa da situação Estados Unidos-Groenlândia, em que a Dinamarca, como país detentor daquela ilha, enfim, tomou uma posição que é considerada pelo eleitorado como favorável. Esta atual Primeiro-Ministro e candidata, no seu primeiro mandato, não era muito pró-europeísta, não. Portanto, defendia que o aprofundamento da integração europeia representava restrições à soberania, posição que mudou radicalmente quando a Ucrânia foi invadida, e depois também relativamente à política de segurança e defesa. Também teve uma alteração na sua posição, porque pertencia àquele grupo do controle acérrimo da dívida, o chamado os frugais, os 4 frugais. Fazia parte, atualmente deu lugar a uma posição mais moderada, considerando desejável a aquisição conjunta de defesa como um imperativo de segurança europeu. Tem oposição. Tem muita oposição. 11 candidatos. 11 candidatos. Entre eles, o vice-primeiro-ministro, porque o atual governo é um governo de coligação. O vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, agora candidato oficial da direita, como para o cargo de primeiro-ministro. É um liberal defendendo um sistema fiscal baixo e a iniciativa privada, portanto, sem quaisquer restrições. É também candidato o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, conhecido por priorizar soluções em vez de ideologias, portanto não está ligado a nenhum bloco ideológico em particular, portanto, mas também é um dos candidatos. Só para falar em dois destes 11. O mais natural é que não haja uma maioria, não haverá, e ao ganhar o partido da atual Primeiro-Ministro será novamente um governo de coligação. Falemos de algumas propostas da Comissão Europeia, propostas recentes. Relativamente à competitividade estratégica europeia, a Comissão apresentou esta semana a proposta EU Inc de Incorporated. Portanto, trata-se de um novo conjunto de regras empresariais para incentivar não só a criação como o desenvolvimento de empresas, e empresas em todas as áreas, mas principalmente empresas tecnológicas, startups, é o que se pretende, com vista a facilitar a instalação de empresas inovadoras na Europa. Pretende-se regras comerciais comuns. Em vez da empresa estar em face de 27 regimes jurídicos diferentes. E, além disso, mais de 60 formas jurídicas de criação de sociedades. Isto é uma forma diferente. Esta é o Inc.
E pretende-se não só deslocalizar empresas que tenham saído, como criar novas empresas no espaço europeu. Há muitas medidas. Uma das medidas é a criação rápida da empresa, em 48 horas, com um custo baixo de 100 euros e sem exigência de capital. Portanto, o capital pode ser nulo. Além disso, a apresentação da documentação, porque este sistema é totalmente digital. A apresentação da documentação é feita de uma só vez. Portanto, depois, quando for pedir o IVA, quando for pedir o número de segurança social, está tudo na base. A apuração é, como já dissemos, totalmente digital, mas é facultativa. As empresas não são obrigadas a optar por este regime, é apenas um regime alternativo. Além disso, a União Europeia pretende pôr à disposição das empresas criadas desta forma financiamento através das poupanças europeias simplificadas. Isto vai ser um pouco mais difícil de implementar, mas, enfim, está nas pretensões. As empresas que adotarem este regime podem escolher o Estado-membro em que ficam incorporadas. Nesse caso, devem ter objeto de tratamento igual ao das empresas que pertencem a esse Estado-membro. As empresas podem sempre, portanto, não ficam vinculadas, como já dissemos, é facultativo, ou optam por este, ou optam por um dos 27 regimes, de cada um dos Estados-membros. Mais favorável, se assim for, não é? Analisam e logo decidem, não é? Outra questão tem a ver com a água, segurança e resiliência hídrica. A água como uma das matérias-primas críticas, entre aspas, mas fundamental. Fundamental quer para proteger a indústria, quer para as cadeias de abastecimento. Com estes choques geopolíticos e o consequente aumento de preços, é importante analisarmos a segurança e a resiliência hídrica da União Europeia. O convite aceita contributos de todos os Estados-membros, todos os cidadãos, desde sociedade civil a empresas, entidades regionais, entidades nacionais de cada um dos Estados-membros, empresas gestoras de água, e abrigo no passado dia 17. Está aberto até às 24 horas do próximo dia 14 de abril, onde é que procuram no portal Have Your Say, portanto, diga o que tem a dizer. E está disponível, é só ir e pôr a palavra water, depois aparece. É do dia 17 de março, quem estiver interessado pesquisa, porque a partir do dia 17 há muitas iniciativas destas e que já estão lá lançadas no portal. Opinem, digam a vossa opinião, participem. Falemos de alguns dados sobre a energia na Europa, dados revelados pelo Eurostat. Sim, dados desta semana, relativamente a 2024, o Eurostat revela que o petróleo e os produtos petrolíferos continuam a ser a principal categoria de importações de produtos energéticos. Há uma dependência muito grande. Que já sabíamos. Já sabíamos, mas o problema é que isto tem vindo, apesar de tudo, tem vindo a aumentar nos últimos 10 anos. Ligeiramente, mas tem vindo a aumentar. Estes produtos representam 67% das importações de energia, encontrando-se logo a seguir o gás natural, depois os combustíveis fósseis sólidos, que é o carvão. Esse diminuiu bastante, com 4%, a eletricidade com 3% e as renováveis com apenas 2%. Nos que diz respeito à origem dos produtos, no todo europeu, a principal importação dos produtos petrolíferos tem origem nos Estados Unidos. O gás natural vem da Noruega e os combustíveis fósseis, portanto o carvão, da Austrália. A taxa de dependência em termos europeus é de 57%, ou seja, quase 60% dependente do exterior. Nesta situação de conflito... De conflito, pode ser, cada um que analise, mas pode ser preocupante, quase 60% de dependência exterior. E Portugal está acima, Portugal está com 64,5%, está na 12ª posição relativamente aos 27 Estados-membros. A taxa de dependência varia de Estado para Estado, como é lógico, não é? Quem é que está no topo da dependência? Malta. Uma ilha, 98% de dependência. Segue-se, por incrível que pareça, o Luxemburgo. 91%, mas não tem recursos desta natureza. Sim. Depois, Chipre, outra ilha, 88%. Enquanto que a dependência mais baixa pertence à Estónia, com 5%, seguindo-se a Suécia e a Letónia. Portugal, já dissemos a sua
posição, embora Portugal tenha reduzido significativamente a dependência dos combustíveis sólidos, portanto do carvão, mas continua com um nível elevado e aumentado de dependência dos produtos petrolíferos nos últimos 10 anos. Uma referência ainda a um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia que, digamos, atinge Portugal. É mesmo este diretamente um litígio entre a Comissão e Portugal. O Tribunal proferiu um acordo condenando Portugal por ter posto em causa a aplicação da Diretiva Habitat. O que é a Diretiva Habitat? É uma diretiva que cria zonas especiais de conservação de habitats naturais de fauna e flora selvagens. Foi criada no âmbito da Natura 2000. Os Estados ficaram de, o mais depressa possível, fazer a transposição e a demarcação desses sítios designados como zonas especiais de conservação e aplicar as medidas. E não o Portugal não fez. Em 2019, o Tribunal de Justiça proferiu um acordo no sentido de Portugal cumprir esses requisitos, não o fez novamente. Foi novamente avisado em 2024, não cumpriu em todo. Tem agora esta situação do acórdão, que é deste mês, em que o Tribunal de Justiça Europeu condena Portugal ao pagamento de 10 milhões de euros, uma punição que, além disso, tem um agravamento diário de 41 mil euros, que vem adicionar a este. 41 mil euros, um pouco mais, que podem ir reduzindo conforme Portugal for cumprindo esta função dos progressos realizados nesta matéria, não é? A terminar, uma frase recai sobre quem? Sobre Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, proferida ontem, é uma frase muito pequena, proferida ontem perante os líderes europeus no início da cimeira que decorreu em Bruxelas e que já falámos. Diz Roberta Metsola: precisamos de ser uma economia forte para falar a linguagem do poder. Ana Rita Barros, muito obrigada e até à próxima. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde.